Projeto aprovado permite 6 faltas abonadas no ano para o servidor público efetivo. Ex-funcionários da UPA protestam por falta de pagamento de salário e verbas rescisórias. Secretário de Trânsito anuncia mudanças no estacionamento regulamentado a partir de maio. São esses os nossos principais destaques. Valinhos, 25 de abril de 2017. O Câmara em Notícias começa agora. Olá, os vereadores aprovaram um projeto de lei da Prefeitura que concede ao servidor público efetivo o direito de até 6 faltas abonadas no ano como prêmio pela assiduidade. Outro projeto aprovado autoriza o reparcelamento da dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência dos Servidores em até 60 meses. De acordo com a mensagem encaminhada pelo prefeito Orestes Previtali, a proposta que concede 6 faltas ao funcionário público concursado não gera despesas à prefeitura e tem a intenção de valorizar o servidor e melhorar o serviço público prestado à população. O projeto diz que poderá ser abonada uma falta por bimestre. O servidor que tiver faltado no bimestre anterior por qualquer outro motivo que não seja o previsto nesse projeto não terá direito ao benefício. Quem tiver desconto por atraso, tiver trabalhado menos de 30 dias no bimestre anterior ou for objeto de processo administrativo disciplinar ou penalidades administrativas, também não terá direito à falta abonada. Durante a sessão, os vereadores aprovaram um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o reparcelamento de débitos com o ValePrev, Instituto de Previdência Social dos Servidores. A dívida dos anos de 2014 e 2015, referentes à cota patronal que deve ser paga pela administração, poderá ser parcelada em até 60 meses. O Fundo de Participação dos Municípios será dado como garantia das prestações não pagas até o vencimento. Ex-funcionários da UPA 24 Horas, que até o fim do mês passado era administrada pela empresa Inase, foram à última sessão para protestar pela falta de pagamento de salário e das verbas rescisórias que estão sem receber desde que foram demitidos. Um requerimento apresentado pelos vereadores Rodrigo Fanhani Popó e Kiko Belloni cobraram informações da Prefeitura sobre o assunto. A demissão dos funcionários ocorreu depois que uma sindicância aberta no Poder Executivo considerou nulo o contrato com a empresa Inase, que era alvo de diversos questionamentos na Câmara. Agora, os serviços na UPA serão prestados diretamente pelo município. Em discurso na tribuna, o vereador Rodrigo Fanhani Popó pediu à Prefeitura que pague os valores aos ex-funcionários. Pelo fato de eles serem contratados pela UPA, eles não eram servidores públicos efetivos, mas era de caráter público, porque atendia o nosso público, os nossos cidadãos, com um sorriso no rosto, levando todo o acolhimento e toda aí a parte de conhecimento técnico, né? Onde cada um da sua área se dedicou ao máximo para dar esse bom atendimento para os nossos munícipes. Então, senhor presidente, eu peço reiteradas vezes para que a Prefeitura pague, obviamente, as questões de verbas de natureza salarial. É o que o TAC da Promotoria Pública do Trabalho hoje está se fazendo e pleiteando, né? Demonstrando toda essa vontade de se pagar. Mas, sobretudo, as verbas rescisórias. Peço à Prefeitura para que se faça o reconhecimento de natureza solidária, que se venha pagar as verbas indenizatórias aí com relação a esses trabalhadores, para que deste modo antecipe aí um pleito judicial e se possa aí fazer jus e reconhecimento a toda a esse trabalho, esse suor desprendido nesses últimos anos desses servidores. O vereador Giba criticou a contratação do Inase em 2014 para administrar a UPA. E é isso, a terceirização precariza o serviço e quando se firmou o contrato, se pagava para que todos os direitos trabalhistas fossem garantidos. E a terceirizada vai embora, quer sair, não assume suas responsabilidades. E vocês estão de parabéns, porque estão aqui reivindicando aquilo que é de direito e tenho certeza que serão atendidos. A líder de governo na Câmara, a vereadora Dalva Berto, informou que a Prefeitura assinou um TAC, termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho, para que seja pago o salário referente ao mês de março.
Porém, o acordo ainda depende da aprovação da empresa Inase e do sindicato que representa a categoria. Sobre as verbas rescisórias, ela disse que os sócios também precisam ser cobrados. Nós estamos numa situação delicada com o Inase. Em razão disso, o pagamento só pode ser feito através de um TAC. E isso eu já disse e vou repetir aqui. Vocês vão receber o mês de março. Me perguntaram, mas e as verbas rescisórias? Elas também têm que ser através de um TAC. Eu não sei ainda o que vai acontecer, não posso afirmar nada aqui para vocês. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza. E vocês já devem estar fazendo isso. Cobrando do Inase que recebeu e muito. Recebeu e muito. Não foi pouco dinheiro que o nosso município pagou para essa empresa. Depois do Inase, vereadores, o responsável não é só a prefeitura, não. Também são os sócios dessa empresa. E após o intervalo, a Câmara realiza a sessão solene para comemorar a Semana do Escoteiro em Valinhos. Voltamos já. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. O secretário de Transporte e Trânsito, Mauro Haddad, esteve na sessão da Câmara para falar sobre o sistema de parquímetro em vigor na cidade e anunciou mudanças na área de estacionamento regulamentado a partir do dia 2 de maio. Segundo Haddad, as alterações visam atender às demandas da população. O convite para a presença do secretário foi feito a pedido dos vereadores Rodrigo Fanhani Popó, Franklin, André Amaral e Mauro Penido. Entre as alterações no estacionamento regulamentado está o horário para carga e descarga na região central, que será das 6 da tarde até as 10 da manhã do dia seguinte. Hoje, o estacionamento de caminhões para a realização deste tipo de serviço é permitido em qualquer horário. Acontece que a carga e descarga, muitas vezes, é feita com veículos muito grandes, caminhões muito grandes. Nosso centro é um centro muito apertado e isso vai dificultando cada vez mais o fluxo de veículos e a própria segurança no centro. No período em que a carga e a descarga não será permitida, ou seja, das 10 às 18 horas, essas vagas serão reservadas para paradas rápidas, o que deve facilitar a vida dos motoristas que precisam fazer pequenas compras. De acordo com o secretário, ao todo serão 14 vagas. Haddad também informou que a área de estacionamento regulamentado deve ser ampliada ao longo dos anos conforme a demanda. Segundo ele, algumas áreas já estão definidas e contam com o apoio dos comerciantes. O secretário afirmou ainda que o bolsão próximo ao Parque Municipal não será mais explorado pela empresa Autoparque e que há processo em andamento para o bolsão na área da estação ferroviária.
Mauro Haddad também elencou as ações adotadas para adequar o sistema de parquímetros nesses primeiros meses de gestão, como o fim da taxa de R$ 16 para quem estacionasse irregularmente, a retomada da fiscalização pelos agentes de trânsito municipais, o fornecimento de troco em moedas nos estabelecimentos comerciais e o cancelamento de credenciais que não tinham respaldo na lei. É nosso entendimento que o princípio da igualdade não nos permite fornecer, dar a funcionários públicos ou quem quer que seja a liberdade de parar numa vaga sem ter que pagar por ela, como todos os outros cidadãos do município fazem. Após a apresentação do secretário, alguns vereadores fizeram questionamentos. O vereador César Rocha perguntou se é possível acabar com os parquímetros e voltar ao sistema antigo de Zona Azul. Mas a resposta foi que o contrato com a empresa tem duração de 10 anos e que dificilmente o sistema volta para como era antes. Haddad também respondeu ao questionamento do vereador Franklin, que queria saber sobre a possibilidade de oferecer cobrança por tempo proporcional de 15 minutos, por exemplo. Segundo o secretário, o sistema atual não permite esse tipo de cobrança, mas que já está sendo negociado o fracionamento do tempo por meio do cartão recarregável. Alessio Cal perguntou se era possível ressarcir o município de alguma forma pelo tempo em que houve a cobrança da taxa dos R$ 16 para estacionamento irregular, que para ele era ilegal. Haddad disse que a cobrança tinha respaldo em decreto e que, portanto, era válida. O vereador Giba questionou se é feita a auditoria nos números apresentados pela empresa Autoparque com relação aos valores arrecadados e o repasse à prefeitura. Segundo o secretário, se for identificada alguma ação suspeita, será sim solicitada uma auditoria. Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara realiza uma sessão solene para comemorar a Semana do Escoteiro. Em Valinhos, 2 grupos na cidade movimentam juntos mais de 180 crianças, jovens e adultos, promovendo aí o desenvolvimento de uma educação não formal em diferentes áreas. Os grupos de escoteiros Azimuth e Valinhos comemoram nesta semana os mais de 20 anos de escotismo promovidos na cidade. O movimento escoteiro trabalha com crianças, jovens e adultos divididos conforme sua faixa etária para que um programa educativo possa ser trabalhado em todas as áreas de desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter com base nas características individuais de cada fase. Se você for ver todas as nossas atividades, elas têm sempre um cunho de desenvolvimento que ajuda o jovem a desenvolver o seu caráter. Tem um momento cívico, tem um momento religioso, tem um momento intelectual, tem um momento de sociabilidade, tem um momento do acampamento, que é o auge, que é o supra-sumo da coisa. A garotada, não, vamos lá no escoteiro acampa, e é legal acampar. Mas o acampamento tem sempre um outro fundo de desenvolvimento dele enquanto pessoa, e ele não está percebendo esse tipo de coisa, né? O trabalho em equipe. São diversas áreas que a gente trabalha e o jovem acaba não se percebendo. Até a espiritualidade. Então você tem uma religião dentro do movimento? Não, eu tenho espiritualidade, eu não tenho denominação religiosa. O trabalho dos grupos ainda se pauta em inserir as lições e aprendizado difundido nas atividades para dentro do cotidiano dos jovens, de acordo com as necessidades de crescimento e do meio onde eles se desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando a autonomia de cada um. Hoje nós estamos vendo aí gerações inertes, gerações que estão passando por vários problemas aí de comportamento, de autoafirmação. Então o movimento escoteiro ele vem para dar um norte para essa criança. Então ela assume um compromisso com ela própria de tocar a sua vida. Então o escoteiro ele é um adulto, ele será um adulto autossuficiente, um adulto que vai ter condições de fazer a diferença na sociedade por ser um adulto que conduz a sua própria vida, é autônomo, é independente, sabe qual é a sua posição na sociedade. Então tudo isso ele vivencia no escotismo na forma de um grande jogo, né? Então é um jogo que o jovem vai jogando durante alguns anos de sua vida, né? Dos 7 aos 20 anos de idade, e quando ele sai, o resultado está aí. Um adulto plenamente capaz de fazer aí, de ser muito bem sucedido na vida. Esse é o grande segredo.
A Semana do Escoteiro, instituída por lei municipal de autoria do ex-vereador Lorival Messias, será celebrada na Câmara com a realização de uma sessão solene nesta quarta-feira, dia 26, às 7 da noite. Além de vídeos e discursos, haverá homenagens a pessoas e instituições na cidade que se dedicam ao movimento escoteiro. A entrada é aberta ao público. Antes da solenidade, o público que visitar a Câmara poderá ter contato com objetos, fotos e artigos sobre o escotismo que estarão expostos no saguão de vidro do Legislativo. A exposição ficará no espaço durante o horário de funcionamento da Câmara, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, até o dia 28. O posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece vagas em 10 diferentes áreas. Confira. O pátio oferece vagas para auxiliar de limpeza, motorista carreteiro, cozinheiro geral, operador de CNC, operador de empilhadeira, porteiro, soldador MIG, cozinheiro industrial, ajudante de cozinha e chefe de cozinha. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes, 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Hoje é dia de sessão. Veja o que será discutido e votado pelos vereadores. Os vereadores devem discutir na sessão de hoje projeto de lei que obriga os estabelecimentos de saúde de Valinhos a informar aos pacientes o tempo estimado de espera para atendimento médico. A proposta, que é de autoria do vereador Henrique Conte, prevê multa para quem descumprir a legislação. Caso o projeto seja aprovado e vire lei, a obrigação valerá para os hospitais, clínicas e quaisquer outros estabelecimentos da rede pública e privada. Na pauta da sessão também está o projeto de lei de autoria do vereador Veiga, que obriga a empresa do transporte público de Valinhos a fornecer, a pedido do passageiro, uma declaração de ocorrência em caso de atraso no horário do ônibus. O documento, segundo o vereador, permitirá ao usuário justificar eventuais atrasos no trabalho. De acordo com o projeto, a declaração deverá ser fornecida sempre que o sistema de transporte ficar parado por mais de 5 minutos devido a problemas técnicos ou até mesmo involuntários. Outro projeto que consta na pauta é o de autoria da vereadora Mônica Morandi, que faz uma alteração no Código de Posturas do município, elencando as situações que caracterizam maus tratos aos animais e estipulando multa aos infratores. O texto prevê, por exemplo, que quem deixar o animal de estimação preso a correntes curtas ou não alimentá-lo corretamente poderá ser punido com multa de até R$8.000. A sessão também contará com a entrega do diploma de mérito profissional ao contabilista do ano. O homenageado, escolhido pelo Conselho Regional de Contabilidade, é o contabilista Wilson Roberto Anselmi. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canais 4 e 99 da NET, ou pelo site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link TV Câmara. O Câmara em Notícias termina aqui. Voltamos então na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Uma boa tarde.